Nos anos 1950, o brasileiro, no geral, já era apaixonado por automóveis. E naqueles tempos, só existiam no nosso mercado veículos importados, principalmente dos Estados Unidos, mas também da Europa. Porém, a maioria da população ainda dependia do transporte público para se locomover. Para mudar esse quadro, o governo criou o GEA, que estimulava a fabricação de veículos no Brasil, cujo primeiro fruto nasceu em 1956, com o lançamento da perua DKV, fabricado pela VEMAG, considerado o primeiro carro nacional, como veremos nesse vídeo. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo, mais precisamente em 1928, quando Domingos Fernandes Alonso, um empresário de origem espanhola, percebeu que o Brasil precisava aumentar a frota de automóveis e começou a importar veículos Studebaker, que era uma marca de grande prestígio nos Estados Unidos. Em 1947, ergueu-se novas instalações no bairro do Ipiranga, em São Paulo, agora para a montagem de veículos no sistema chamado CKD, ou seja, o carro vinha completamente desmontado do país de origem e apenas montado no Brasil, o que exigia uma mão de obra um pouco mais especializada. Em 1952, a empresa se juntou com a fábrica Elite, equipamentos para lavoura e máquinas agrícolas, que montava os tratores da marca Massey, nascendo aí a VEMAG, Veículos e Máquinas Agrícolas. Já no ano seguinte, incluiu em seu catálogo a importação e comercialização de caminhões da marca sueca Scania Vabis. Nesta mesma época, os automóveis da DKV estavam sendo importadas por uma empresa chamada Autolux, onde aproximadamente 500 unidades entraram no país até 1953. Os poucos proprietários que conheciam o DKV o consideravam carros valentes e velozes, além de uma ótima estabilidade. Até os anos 1950, a totalidade da frota brasileira era constituída de carros importados, ou apenas montados aqui, sem praticamente nenhuma peça nacional. Para mudar essa realidade, o governo de Juscelino Kubitschek criou em 1954 o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. A meta inicial do GEA era que 40% do peso do veículo fosse feito com peças fabricadas no país, com a promessa de chegar aos 100% em 5 anos. O governo incentivava através da redução de impostos, desde que se cumprisse a meta de nacionalização. A VEMAG foi uma das primeiras a se inscrever no programa e, com o incentivo da importadora Autolux, mostrou interesse em fabricar no Brasil o DKV. E também a Auto Union, proprietária da DKV na Alemanha, estava interessada em conquistar novos mercados em outros países. Assim, em 1955, a VEMAG negociou a importação das prensas e do ferramental que estavam sem uso da perua F91 Universal, fabricada na Alemanha entre 1951 e 1953. Essa perua não fez muito sucesso por lá e foi fabricada em pequeno número, e hoje são verdadeiras raridades. Em 1956, a VEMAG inscreveu a perua no GEA e rapidamente foi aprovada, sendo que, em agosto, o primeiro e comemorado certificado foi emitido. Assim, em novembro do mesmo ano, saía da linha de montagem aquele que é considerado o primeiro veículo brasileiro, que por aqui também recebeu o nome de Perua F91 Universal, ou apenas Perua DKV. Aqui cabe uma observação, já que a pequena Romizeta
foi lançada um pouco antes, mas por ter porta na frente e um pequeno tamanho, ela ficava mais próxima de uma motoneta. Portanto, para o Geia, o DKV foi o primeiro carro brasileiro. No ano de 2006, eu ajudei na produção do livro DKV, A Grande História da Pequena Maravilha. Nesta época, devido a poucas unidades produzidas, a F91 Universal brasileira era considerada praticamente extinta. Apenas 2 unidades que precisavam de restauração foram encontradas. Por isso, para ilustrar esse livro, usamos apenas fotos de época e ilustrações. Felizmente, essa realidade mudou com o esforço de alguns colecionadores, e hoje, pelo menos 3 belas unidades fabricadas em 1956 foram restauradas. A azul do jornalista Flávio Gomes, esta de 2 cores do colecionador Fábio de Almeida e esta vermelha do colecionador Hélio da Cunha. O lançamento da perua DKV brasileira ocorreu no dia 19 de novembro de 1956, no luxuoso Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, chamando muita atenção da imprensa e dos sortudos convidados, que ganharam essa flâmula no evento. O índice de nacionalização era de 54,3%, sendo que foi a primeira vez que um automóvel tinha o bloco do motor fundido e usinado no país. A concepção mecânica era quase desconhecida da maioria dos brasileiros, mais acostumados com os grandes carros norte-americanos. O DKV tinha tração nas rodas dianteiras, o que era raro naqueles tempos. O motor era de 2 tempos, 3 cilindros, 896 cm3 e 40 HP. Tem um vídeo no meu canal explicando tudo sobre esse curioso motor do DKV, cujo link está na descrição. Se puder assistir, agradeço. A carroceria da perua DKV era de 2 portas, que se abriam ao contrário, também chamadas de portas suicidas. A pintura tinha cores alegres, geralmente em 2 cores, ou saia e blusa, como era conhecido naqueles tempos. A grade tinha motivos horizontais, apelidadas de sorriso. O acesso ao enorme porta-malas era através da porta traseira, que se abria em 2 folhas verticalmente. A capacidade de carga aumentava ainda mais com o encosto do banco traseiro rebatido. Como era comum naqueles tempos, o para-brisa era reto, havendo também o quebra-vento na porta que ajudava na circulação de ar interna. O farol era o mesmo que equipava o Volkswagen Sedan 1200. A perua brasileira vinha com um reforço tubular no para-choque dianteiro, item que não havia no modelo alemão. Segundo funcionários da época, isso servia para aumentar a altura e a proteção, já que a nossa frota na época, na sua maioria, era de carros americanos, geralmente com os para-choques mais altos. Um item curioso era o acionamento de abertura do bocal de gasolina, que era feito através de um botão no batente da porta do passageiro. Internamente, as forrações eram geralmente na cor vermelha, com as laterais presas por parafusos. Havia um bom espaço para 4 ocupantes. Outra curiosidade era que o banco traseiro era mais alto que os dianteiros, para melhorar a visibilidade dos passageiros de trás. A iluminação interna era feita através de uma peculiar luz de teto, acionada por um botão ao seu lado. O painel vinha com 2 mostradores redondos, o velocímetro do lado esquerdo e à direita um instrumento que englobava o marcador de nível de combustível, temperatura da água de refrigeração do motor e algumas luzes espia. O espelho retrovisor ficava acima do painel, tendo logo abaixo o cinzeiro. Havia também um espaço para instalação do rádio.
e abaixo uma grade para o alto-falante, com os dizeres Sonderklasse. Esta peça foi aproveitada do modelo alemão, cujo nome oficial por lá era Sonderklasse Universal F91. O acesso dos passageiros do banco de trás era conseguido através do rebatimento do banco do passageiro da frente. E o step ficava debaixo da tampa do porta-malas, junto com um macaco e um completo jogo de ferramentas. Outra peculiaridade da perua brasileira era na seta, que no modelo alemão era feito através da chamada bananinha, e foi abolida na nossa. Como medida emergencial, foi instalada uma seta comum, mas não havia espaço na pequena lanterna traseira, que já englobava a luz de freio. Por isso, o pisca foi instalado só na frente, praticamente sem utilidade, já que perdia a função de avisar o motorista do carro de trás. Em 1957, a perua ganhou algumas modificações, como instalação de frisos curvilíneos na lateral e porta traseira agora dividida horizontalmente. A F91 Universal foi fabricada até o final de 1957, quando foi substituída pela versão mais moderna chamada F94, que futuramente seria renomeada V-Maguete. A produção da F91 Universal foi pequena, por isso são modelos tão raros hoje em dia. Em novembro e dezembro de 1956 foram fabricadas 173 unidades, e durante o ano de 1957, 1.164 unidades saíram das linhas de montagem. Tudo bem que a perua tinha alguns problemas, como portas e vidros que não se ajustavam bem aos batentes, falta de seta na traseira, forrações internas presas por parafuso, entre outros. Mas lembramos que após a instalação do ferramental na VMAG até a perua ficar pronta foram poucos meses, um ato quase heróico, levando-se em consideração a falta de mão de obra especializada da época e a inexperiência da nascente indústria de autopeças. Por isso, prestamos aqui uma homenagem para este veículo pioneiro no mercado brasileiro, e também agradecer aos colecionadores por terem salvo da quase extinção esse modelo tão importante na história da nossa indústria automobilística. Hoje conhecemos a história da perua F91 Universal, feita pela VMAG, o primeiro carro fabricado no Brasil. Se gostou, deixe seu like, faça um comentário e se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.